Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda aquele que vive e reina para sempre. Aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é, que há de vir. Ele é o Deus da glória. Aleluia. Oh glória. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Se assente louvando a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, queridos. Oh, Jesus. Vocês estão bem? Eu também estou bem. Obrigado por perguntar. Amém. Graças a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Amém. E quando nós entendemos que muitas coisas que estão bloqueadas em nossa vida, Deus nos dá, diga, chaves. Amém. E eu quero falar sobre uma das chaves que Deus nos dá. Amém. Sobre uma chave que quando nós estivermos em adversidade, nós precisamos ter a fé em exercê-la, em fazê-la. Nós falamos muito pouco, amém, por causa de muitas vezes ser mal entendido ou compreendido. Eu quero que você entenda, quando que você quiser mudar uma situação na tua vida, ou mudar o teu destino, Deus te dará, diga, um ensino. Amém? É ensino que outrora os nossos ancestrais, né, conheciam. Jó conhecia muito bem, Abraão conhecia muito bem, todos os profetas conheciam muito bem. Amém? Jesus também conhecia, falava e praticava. Paulo também fazia isto. Amém? Abra vossas Bíblias em Jó 22, versículo 27 e 28. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Jó capítulo 22, versículo 27 e 28. Diz dessa forma: tu orarás a ele e ele te ouvirá, pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará em teu caminho. Amém? Outras tradução, tu orarás a Deus, pagarás os teus votos, e aquilo que tu determinar, Deus fará, diga, acontecer. Quando nós queremos mudar a situação, conquistar alguma coisa que não está ocorrendo na nossa vida, Deus muitas vezes coloca um ensino na nossa frente para nos provar se temos fé para tal, para mudar uma situação ou uma circunstância. Jó, ele vai falar de voto, amém? Ele vai falar a respeito do voto, porque ele era um homem que fazia voto, ele conquistou muitas coisas através do voto. Ele fazia voto para o gado crescer, ele fazia voto para a sua fazenda crescer, ele fazia voto. A Bíblia diz que quando você começa a ler ali o início de Jó, a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios a Deus, amém? O voto também é um sacrifício, amém? O voto é particular, o voto ele é pessoal, a respeito da pessoa, amém? Porque cada indivíduo tem no seu coração um desejo, ou quer mudar uma situação, ou uma circunstância, quer, sabe, ou prosperar, ou quer que Deus abra uma porta, quer que Deus abençoe alguém da família, ou salve alguém da família, ou que Deus abra uma porta no excelente emprego, ou alguém que queira vender ou comprar algo. O voto, ele abrange todas estas coisas. Quem está entendendo, diga amém. Então é muito importante, sim, não somente falar do dízimo, da oferta, mas falar do voto também. Amém? Eu quero que você entenda, quando você quiser conquistar sobrenatural, você tem que começar a ir além. Amém? Além, sabe, da normalidade. Além, sabe, de situações. Você quer mudar uma situação, tem pessoas que querem a cura de alguém, conquistar alguma coisa. Então o voto, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, que Jó vai dizer assim: olha, você vai orar a Deus. Amém? Você vai orar a Deus e vai pedir para Deus colocar algo no teu coração. Amém? Para, sabe, você, sabe, ali ofertar em dinheiro, ou fazer um propósito muito pessoal. Amém? Ou para isso ou para aquilo. Ele diz: olha, você vai orar a Deus, né?
Você vai orar a Deus e você vai pagar os teus votos e aquilo que você determinou. Escuta bem, o voto é tão poderoso que não é Deus que determina o que Ele vai fazer na tua vida. O voto te dá direito a você determinar e dizer para Deus o que você quer. Amém, mano? O que você quer que ocorra, aconteça. Eu poderia falar de votos e falar de pessoas aqui, né, que foram abençoadas grandemente por voto. Amém? Só no momento eu não vou citar, mas numa oportunidade eu quero citar. Amém? Votos que nós entendemos, e Deuteronômio 15 vai dizer assim: ó, você vai pagar os teus votos, aonde eu colocar o teu nome, você irá lá pagar os teus votos. Amém? Então o voto é muito importante. O voto é algo sobrenatural. O voto, filho, ele abre a porta. O voto traz o sobrenatural de Deus. O voto realiza o desejo, porque ele está dizendo assim: olha, aquilo que você determinar, o que está no teu coração, Deus fará acontecer. Amém? Nada sairá do céu sem sair da terra. Deus, ele desafia a nossa fé. Deus, ele provoca a nossa fé. Que o próprio Joel, no capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer: aos provocadores Deus entrega tudo em suas mãos. Quem está entendendo? Amém? Então o voto, sabe, você provoca Deus. Ele olha para você e diz: uau, né? Ele tem coragem. Esse carinha aí é peitudo. Ele está realmente desejando isto, amém? Então você tem que sempre fazer algo pelos teus desejos, pelos teus sonhos, por tuas conquistas. Quem está entendendo? Amém? Mas Eclesiastes capítulo 5 vai dizer de uma forma também, né? Porque tem muitas pessoas que conquistou, né, sabe, algo que muito queria e fez voto, mas não pagaram os votos. Não pagaram. Eclesiastes capítulo 5 vai dizer assim: olha, quando tu fizeres um voto a Deus, não tarde em pagá-lo. Amém? Porque é melhor que você não vote do que você vote e não pague. Porque Deus não se agrada, diga, de tolo. Quando nós fazemos o voto e não pagamos, né, nós perdemos a credibilidade com Deus no próximo voto. Quem está entendendo? Amém? Né? Deus nos considera tolo, né? Sabe, como conseguiu aquilo que queria, mas também não cumpriu a sua parte. O voto, ele nos dá direito e sabe, e também coloca em obrigações, né? Sabe, ele nos dá direito de receber da parte de Deus aquilo que votamos, mas também nos coloca numa posição de obrigação de pagar o voto. Quem está dizendo bem? A Bíblia diz que Paulo entrou em Atenas e ele fez voto. Uma cidade perturbada, uma cidade grega, cheia de deuses, né? Cheio de Deus, e a Bíblia diz que Paulo fez um voto para entrar em Atenas. E entrando em Atenas, ele viu um lugar cheio de deuses, de todos os deuses que você possa imaginar, na mitologia grega, né? Sabe, de todos aqueles deuses ali carregado ali, uma cidade, sabe, mitológica, uma cidade, sabe, que adorava muitos deuses ali, mas tinha uma plaquinha ali ao Deus desconhecido. Ele fez um voto, escuta bem, por um voto, um homem ganhou uma cidade toda. Diga uau. Ele se colocou na praça porque ele fez um voto. Ele não foi pregar na praça antes, sabe, de fazer o voto. Ele foi ali e começou: atenienses, ó vós, eu andei na cidade de vocês, né? Eu vi um lugar com vários deuses ali, mas também vi ali uma placa ao Deus invisível, ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu vos anuncio. A partir dali ele começou a pregar o evangelho, e a Bíblia diz que por causa daquilo Deus tocou os corações e muitos daquela cidade foram salvos. Você pode mudar o destino de um parente. Você pode mudar o destino de um diagnóstico. Você pode mudar o destino de um decreto. Você pode mudar o destino, sabe, vamos dizer assim, da crise que nós vivemos. Quando você entender que a Bíblia diz que no dia da fatalidade o justo será livrado, não somente sim, sabe, a levantar de qualquer maneira, não que Deus vai, não, porque o justo, ele sabe, ele pratica a justiça de Deus. O justo, ele cumpre os propósitos que Deus determinou. O justo, ele coloca no coração, ele aplica, sabe, ele trabalha naquilo. Quando o justo está, sabe, em complicação, ele faz voto, amém, mano? Ele faz um voto: Deus, muda a minha sorte. Aquilo que tu determinar, Deus fará acontecer. Eu estava ontem, começou muito assim falar do voto. Falei: não, Deus, isso aqui, né, não é uma palavra de prosperidade de início de culto. Mas isso bateu quando eu cheguei no altar. O Senhor falou: fala de voto. Eu falei: tá. Falei: Jesus, e agora? Aí eu cheguei perto de uma irmã. A irmã disse: vou fazer um voto. Eu disse: uau, é de Deus. Porque Deus quer mudar a situação e circunstância na vida de muitas pessoas. Você crê nisso?
Você crê nisso? Deus, ele anula decretos. Deus desarquiva aquilo que foi arquivado. Deus, ele trabalha, ele coloca alguém com uma caneta na mão para assinar aquilo que era impossível para os homens, através do voto se torna possível para Deus. Você crê nisso? Então, quando eu dizia para os homens, olha, tem algumas coisas que eu quero falar para vocês, e tem muitas chaves para ensinar para vocês, mas por causa, sabe, do mundo e de muita iniquidade, como Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não estão prontos para ouvir. Vocês não estão prontos ainda para ouvir. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas quando vier o Espírito Santo, Ele vos ensinará, diga, todas as coisas. Todas essas coisas foram ensinadas pelo Espírito de Deus que estava em Moisés, pelo Espírito de Deus que estava nos profetas, pelo Espírito de Deus que estava nos juízes. Todas essas coisas foram ensinadas porque o Espírito de Deus ensinava o povo, e o povo andava de vitória em vitória, vitória em vitória, vitória em vitória. Eu quero determinar nesta noite, se você tiver uma causa, um decreto, algo na tua vida, e você fizer um voto, eu declaro, você vai ter vitória. Quem entendeu, diga amém. Amém. Voto é um estado de atrevimento espiritual, né? É um estado de atrevimento, você é atrevido. Também é um estado de provocação, vou provocar os céus. O voto é igual o dízimo. Amém. Fazei prova de mim se isto não for desse jeito. Se eu não abrir as janelas dos céus e vos enviar uma bênção tal, amém? Uma bênção tal, né? E farei mudar a vossa sorte. Escuta bem, o voto, você compromete Deus na palavra que Ele liberou. Quem está dizendo, diga amém, né? Só que 2 níveis, você cumpre a sua e Ele cumpre a dele. Quem está dizendo, diga amém. E tudo que vem da parte de Deus através de um voto se torna sagrado. O homem não tira, demônio não tira, o diabo não toca, o homem não toca. Se levantar 1000, cairão à tua direita, se levantar 10.000, cairão à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Porque aquilo que se tornou sagrado para Deus, amém? Quando Deus traz para a tua vida algo, Ele santifica esse algo. Através desse algo, Deus prosperará em todos os vossos caminhos. Quem pode dizer um amém? Amém? Se coloque de pé. É um ensino. Amém? É um ensino. É você que determina se vai fazer ou não vai fazer. Cada um tem algo no seu coração. Amém? Cada um tem uma adversidade, uma dificuldade. Você não é obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer. O voto é uma chave, né, que gira e muda o ciclo e muda o teu destino. Quem diz amém? Quando eu entendo, quero mudar o destino, é isso que eu tenho que fazer, eu faço. Amém? É isso que eu vou fazer em nome de Jesus, eu vou fazer. Aí ele diz, orarás a Deus. Senhor, eu vou orar, vou fazer um voto. Eu quero fazer um voto, Deus. Eu quero consagrar esse voto, né? E vou pagar esse voto. Desse jeito, desse jeito, desse jeito, né? E vou determinar, é desse jeito, Senhor, que eu quero que ocorra. Eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa bênção. Amém, queridos? Amém? Então você que vai dizimar, ofertar, amém? Ore a Deus. Se você tem algo arquivado, alguém enfermo, um viciado na família, alguém que você quer que liberte, alguém que você quer que Deus mude a história, você pode fazer voto para você, voto para o ente querido, voto para alguém que está enfermo, voto. Quem está entendendo, amém? É você, é o ensino, amém, irmão? Amém? Então entenda, o ensino vem daquilo que Apocalipse libera sobre a igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém, mano? Deus quer liberar os céus em nome de Jesus e levar o povo a viver de vitória em vitória. Então levanta a tua oferta, o teu dízimo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos consagrar. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aquilo que foi liberado, meus amados, Senhor, para destrancar os céus, para mudar o ciclo da vida de muitas pessoas, ó Pai. Meu Deus amado, Senhor, foi liberado para o teu povo.
Senhor, meu Deus amado, porque, Senhor, Tu se agrada, Senhor, da prosperidade do Teu povo. Então, Senhor, Tu libera uma palavra rema, Tu libera um segredo, uma chave, Senhor, um despertar no coração a respeito daquilo que Tu estabeleceu para com a humanidade, para com a igreja, em nome de Jesus, para que a igreja seja mais que vitoriosa em Cristo Jesus, Senhor. Então, nesta noite, meu Deus amado, nós consagramos o dízimo, as ofertas, ó Pai. E se porventura alguém, meu Deus amado, fez um voto, meu Pai, Senhor, meu Deus amado, e determinou algo, Senhor, meu Deus amado, quando estiver no gasofilácio, tocar o altar, santifica, Senhor. Santifica, Senhor, aquilo, Senhor, que foi liberado, para que essa pessoa venha testemunhar e contar quão grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Se me és testemunha, nós testemunharemos de tudo, Senhor, que Tu operou, e lhe renderemos louvor, honra e glória. Quem possa dizer amém? Pode trazer, filho, tua oferta, o teu dízimo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? A nossa palavra estará em Lucas 22. Glória a Jesus. Glória a Deus. Versículo 24 ao 30. Amém? Lucas capítulo 22, versículo 24 ao versículo 30. Quem achou, diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Mas antes de adentrarmos na palavra, eu quero falar de algo que pode comprometer a nossa fé, a nossa eternidade com Deus. Amém? Pode comprometer as convicções firmadas pelo Espírito de Deus. Amém? Nós estamos vivendo dias de muitos influenciadores, seu Pai, né? Nós estamos vivendo dias de muitos influenciadores em vários níveis, sejam eles religiosos, sejam eles políticos. E por causa de alguns influenciadores da parte de Deus, mudamos situações, amém? Até mesmo no Brasil. Se não houvesse aqueles influenciadores, né, que batalharam contra um cristão votar na esquerda, né, votar no PT, nós vivemos um tempo que a maior derrota do PT nas prefeituras, nos vereadores, porque mudou a convicção do coração de muitas pessoas. Quem está dizendo amém? Tudo vai mudar à nossa volta, conforme Romanos capítulo 12, pela renovação da nossa mente, amém? Nós temos que ordenar, alinhar nossos conceitos, nossos pareceres a respeito de muitas coisas. Quando Satanás quiser te derrotar, ele vai trabalhar na tua mente, ele vai distorcer a tua convicção. Nós vemos que Eva, né, tinha uma convicção. Quando Satanás pergunta para ele, a serpente pergunta, né, sabe, come? Ela disse não. Por quê? Porque o Senhor disse para não comer. Ela era convicta, não era para comer. Quem diz amém? Mas ele colocou em queixa, ele colocou em dúvida as intenções de Deus a respeito, né, daquela ordem de não comer. Ele gerou uma dúvida, e quando a dúvida gerada, mudou a convicção de Eva.
Na convicção de Eva, ela estava sendo cuidada, ela estava sendo protegida, que aquela ordem de Deus preservava a espiritualidade dela, que aquela ordem de Deus ali que foi dada no Éden protegia ela do mal, né? Ela ficaria ali, sabe, com aquela ordem de Deus ela teria direito de comer da árvore da vida que também estava no jardim, amém? A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali, mas a árvore da vida também estava ali. Ela tinha convicção, amém? Que enquanto ela não tocasse naquilo que era uma proteção de Deus, que era algo que preservava a integridade física, espiritual, mental dela, ela ficou preservada. Mas a serpente colocou em cash. Não, é bem assim. Você já percebeu que nós estamos vivendo da geração que não é bem assim? Né? A geração, né, dos nicolaítas, que Apocalipse fala, né? Tenho contra ti que tu toleras a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Era, sabe, os ministros do nada a ver, né? Nada a ver. Não, você pode viver a vida de qualquer jeito, você pode se prostituir, você pode comer, pode beber, nada a ver. Jesus vai dizer assim: eu tenho contra ti que tu toleras isto. Eu não estou nesse negócio. Começou a colocar dúvida numa igreja, ao ponto de muitas daquelas igrejas se perverter e pecar. Diga misericórdia. Da mesma forma, quando Eva toca naquilo, gerou a dúvida, gerou a convicção. Escuta bem, Eva não tinha fé, Eva tinha, diga, convicção. Ela não tinha fé em Deus, ela tinha convicção que Deus existia, porque todo dia, na viração do dia, Deus descia no Éden, falava com Adão e Eva face a face, amém, amado? Ela não precisava de fé para crer que Deus existia, ela via com seus próprios olhos. Quem está entendendo, amém? Ela tinha convicção, ela não tinha fé. Fé é algo que nós vamos falar que é invisível. Mas a distorção ali, distorceu a convicção dela, daquilo que ela aprendeu da parte de Deus, e ao transgredir, ela compromete não somente o estado espiritual dela. Quando ela perdeu a convicção daquilo do ensino, da existência de Deus, das intenções de Deus, ela também colocou também a dúvida no coração do seu marido, que a Bíblia diz que ela foi e falou, ele pegou, tomou e comeu. Quando se perde a convicção na fé do Deus vivo, na doutrina da palavra de Deus, nós colocamos em comprometimento tudo à nossa volta. Tudo à nossa volta. Tudo. Quando Paulo vai falar da raiz de amargura, que não haja em vós nenhuma raiz de amargura, né? Que vindo venha contaminar muito, escuta bem. A amargura também não é só um sentimento contrário a algo que alguém fez contra você. A amargura também é a pessoa começar a ouvir a palavra e entrar em estado de amargura e não aceitar. Não é assim, né? Não é assim, por quê? Porque a carne, ela quer outras coisas, né? A carne, essa terra aqui, ela quer outras coisas, é uma batalha. Paulo vai falar, olha, a tua carne milita contra o teu espírito contra a carne, para que você não faça, sabe, o que quereis. O teu espírito quer servir a Deus, mas a tua carne não quer não. A tua carne não quer não. A tua carne, ela quer ficar levante. A tua carne, ela é movida pelas emoções, né? De convicções próprias. Uma autoconvicção distorcida. Nós ouvimos, muitas coisas formam opinião, nós formamos opinião e convicções por causa de discurso de terceiros, sejam eles políticos ou até mesmo religiosos. Quem está entendendo também? É verdade, formamos, mas tudo o ensino que não for pautado, baseado na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, não é de Cristo. Jesus disse, olha, virão e até como anjos de luz, amém? Até como anjos de luz, para quê? Para enganar os escolhidos. E como é que se engana um escolhido? Distorcendo a palavra de Deus, dando um ensino distorcido da palavra de Deus, dando um ensino do engano. Quem está compreendendo? Posso dizer amém? É Santa Ceia, amém? Isso quer dizer que a tua convicção ela pode mudar. Nós estamos vivendo nos nossos dias os maiores ataques para distorcer as nossas convicções da palavra de Deus. Estamos vendo aí ministros desviados do Evangelho,
dizendo que tem que ser atualizado, dizendo, né, que temos que legalizar o Estado, né, sabe, da homossexualidade, do movimento LGBT. A questão não é a aceitação para congregar, a questão ele coloca em queixa a aceitação, sabe, do indivíduo, que não importa como ele se conduza, ele terá que ser amado e Deus vai, sabe, aceitar ele, e não vai. Quem está dizendo amém? Não vai. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os parricidas, homicidas, desafeiçoados, os homossexuais, sodomitas, gomorristas, aqueles também que estão no estado de Sodoma e Gomorra, perversão sexual. Quem está entendendo amém? Mas você já viu que estão vindo aqueles que querem mudar o ensino que você recebeu e vai começar, é verdade, né? Não, filho, nós devemos amar. Deus ama todos. Amém? Deus ama todos. Mas Deus não aceita tudo da parte humana. Quem está entendendo amém? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Vai continuar sendo amado por Deus, mas não se abandonar o pecado, vai ser rejeitado pelo Deus vivo. E se persistir no pecado, apóstolo? Se a pessoa persiste no erro, no pecado, Deus vai matar ela, vai fulminar ela? Claro que não. Onde você viu isso? Não ensino, vou te dar isso aqui. Romanos capítulo 1. E Deus os abandonou. Quer continuar no pecado? Continua. Quer continuar na transgressão? Continua. Quer continuar na maldade, na iniquidade, no adultério, na prostituição, na lascívia, na mentira, no engano? Continua. Deus não vai entregar o indivíduo para o diabo, Deus não vai fulminar o indivíduo, ele vai ficar vivendo até o tempo determinado. Por quê? Porque, queira ou não, há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Quem está dizendo amém? A Bíblia diz que Deus abandonou, né? Os abandonou nos seus delitos, pecados, que através dos seus corpos cometam torpezas, sejam homem com homem, mulher com mulher. Quem está entendendo amém? Abandono, Deus abandona. Quer? Tchau. Tchau. Já que você não ouve, eu vou te abandonar. Eu acho que a pior sentença para o indivíduo, aí quem está falando, Romanos capítulo 1 fala do ímpio, do iníquo? Não. Romanos capítulo 1 fala dos cristãos dentro da igreja de Roma que persistiam no pecado, que persistiam no erro, que persistiam, sabe, na perversidade, na malícia, na prostituição. Deus falava através dos pastores, dos apóstolos, mas eles persistiam, e ao persistir, Deus diz, Paulo escreve, anuncia para ele que eu abandonei eles. Quem diz amém? A pior sentença não é nem o inferno, a pior sentença não é nem o diabo tocar. A pior sentença que alguém pode receber, um cristão pode receber, é o abandono de Deus. Abandonado pelo Deus vivo. Abandonado. O abandonado pelo Deus vivo, o diabo não toca não, querido. O diabo até prospera ele. O diabo até prospera ele, ele vai bem. Por quê? Porque se o diabo prejudicar ele, vão dizer, olha só, né? Está desviado, está no pecado, não é verdade? Está debaixo de maldição, está acontecendo situação, porque se desviou, né? Não. O diabo até prospera, para que no contexto das pessoas, elas tenham a mesma convicção. Está vendo? Não diz que não é desse jeito? Olha lá. Ela está bem, né? Olha lá, ela está bem, está prosperando, olha lá, está com saúde, está dando risada. Faz a festa até no Face, né? Desafia até Deus. Se eu for para o inferno, eu vou porque eu sei que eu vou. E as convicções, elas se perdem. Elas vão se perdendo. Quando o Espírito de Deus gerou a nossa, agora, a fé, né? O que é a fé? Escuta bem, ele gera fé, para você ter uma convicção, de Hebreus 11. O que é a fé? Paulo vai dizer, é a convicção das coisas que não se veem. Quem diz amém? A fé agora, né? Ela é uma convicção invisível. É uma convicção agora invisível. Você não tem mais uma convicção. Para você ter uma convicção em Deus vivo, na palavra de Deus, que Jesus morreu por nosso pecado, ressuscitou o terceiro dia, e um dia ele voltará, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sabe, agora você gera fé, você tem uma convicção que você tem que ser uma criatura nova, que você tem que ser um homem e mulher de Deus que teme a palavra do Deus vivo. Amém?
Aí você tem uma convicção, a convicção através da fé. A fé é que gera essa convicção espiritual na palavra de Deus. Amém? Então uma convicção, ela pode ser distorcida, destruída, arrancada, conforme muitos dissimuladores. Nós corremos riscos. Jesus disse assim, olha, eu vos envio em meio a lobos. Eu vos envio em meio a lobos. Matarão alguns de vós, por causa daquilo que vocês vão apregoar a respeito do reino dos céus. Matarão alguns de vós, né? E perseguirão. Se perseguiram a mim, porque eu preguei o reino, se perseguiram a mim, tentaram me matar, porque eu falei do amor do Pai, eu falei, sabe, sobre a santidade, né? Que sabe, Jesus disse assim, olha, sede santo como o Pai do céu é santo. Santo quer dizer separado, amém, mano? Santo não quer dizer que você é uma deidade, que você é um Deus. Não, santo quer dizer que você é separado do erro, do engano, da mentira, do pecado, da prostituição, do mal e da malícia, do ódio, do rancor. Como é que eu me torno santo quando eu começo a ficar separado? Não que eu não serei tentado. Antes eu era escravo, eu tinha que fazer o que o diabo me mandava, me forçava a fazer. O que é a graça? A graça é a capacidade de você dizer não para o pecado. Agora eu não sou escravo, eu sou livre. E nessa liberdade que Cristo nos libertou, eu posso diga não. Repete, igreja, diga não. Não para a ira, não para o ressentimento, não para, sabe, o remorso, não para a culpa. Não, você pode dizer não, eu não aceito, porque Cristo me libertou do poder do pecado. Cristo nos libertou. Então as convicções vão sendo mudadas, né? Nós vemos reis que perderam a convicção no Deus vivo, né? Nós vamos ver Zacarias perdendo, sabe, o rei Zacarias perdendo uma convicção, perdendo e cometendo delitos. Nós vamos ver os filhos de Samuel. No livro de Samuel diz que os filhos de Samuel, que foram criados na doutrina, na palavra, no templo, no temor do seu pai, que era sacerdote e profeta. A Bíblia diz que seus filhos se corromperam e aceitaram o suborno, diga misericórdia. Perderam a convicção do pai, perderam o ensino do pai, perderam a palavra, perderam a convicção na verdade. E quando perderam a convicção na verdade, eles se corromperam. Nós vamos ver Israel perdendo a convicção no Deus vivo, na lei. Perderam a convicção. Convicção, não posso adorar imagem de escultura. Não posso adulterar. Não posso matar. Eles tinham convicção. Serviam a Adonai, sabe, com muita convicção, muito amor. Quando começou as misturas, eles sendo envolvidos como no cativeiro da Babilônia, outras culturas, dos filisteus, dos amorreus, dos babilônios, eles começaram ali a perder suas convicções, e aquilo que era agora o temor do Senhor se tornou em perversão. Começaram a adorar imagens, começaram a cultuar outros deuses, começaram até pelo ódio enganar e matar. Quem está dizendo amém? Diga, Senhor, gera uma convicção santa no meu coração. Livro de Josué, 40 anos depois, batalha, guerras, conquistas, né? Eles tinham uma convicção em Deus, dava vitória. Mas você vai vendo ali que eles foram esmorecendo. 40 anos depois, Josué vai chegar para aquela geração, e talvez seja o tempo que nós vamos viver. E se pastores não desafiar a congregação nos altares, muitos se perderão em meio à igreja, diga misericórdia, né? Muitos se perderão, porque Josué, o líder, ele teve peito. Ele chegou diante de uma geração e ele sabia do pecado, ele sabia do engano, do erro. Ele disse assim: escolhei a quem vós servireis. Se a Deus, a Deus. Se a Baal, a Baal. Se ele está fazendo isso, é porque tinha gente que adorava a Baal. Quem diz amém? Olha, meu tempo acabou. O propósito de Deus que Ele me deu para vos introduzir nessa terra foi cumprido. O que vocês vão fazer da sua vida
Eu não sei, mas eu não vou me perder. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Podemos repetir de novo? Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém? Deuteronômio capítulo 16 e também em Êxodo 16, Deus vai dar uma ordem a Moisés. Ele ordena a Moisés. Ele ordena e diz assim para Moisés: Moisés, diga a Arão que na lei do sacrifício, na lei do holocausto, terá que arder a noite inteira em brasa, até que se consumir o sacrifício. Até se consumir, e o fogo do altar não se apagará. De manhã o sacerdote trocará a lenha, vai trocar a roupa, vai retirar a cinza, vai trocar a roupa, vai levar para um lugar puro, e novamente o fogo será aceso. Amém, amado? O fogo não se apagará. Quando o fogo se apaga? Quando é que o fogo se apaga? Que fogo arderá na nossa geração? Que fogo está ardendo no nosso tempo? O fogo da glória da palavra ardeu no coração de uma geração por mais de 40 anos, quando o fogo acendeu no deserto, quando eles viram a glória, o fogo de Deus ali, e aquele fogo da lei atingiu cada coração. O fogo da lei, o fogo da palavra, o fogo da verdade ardia, amém? Moisés foi retirado, mas o fogo continuava aceso. O fogo da adoração, o fogo da santidade, o fogo que foi aceso. Que fogo foi aceso no meu coração 40 anos atrás, quando eu recebi a palavra de Deus. Que fogo foi, distribuído em mim, da doutrina, da santidade. Sem santidade, diga, ninguém verá a Deus. E aquele fogo me fazia ficar separado, me fazia ficar apartado. E esse fogo a gente tem que levar para casa, tem que levar para os filhos, tem que levar para os lares, tem que levar para o trabalho. Você tem que arder. Jesus disse, não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloque ela em lugares altos para arder, para iluminar. Amém? Um fogo. Que fogo? Quando o fogo se apaga. Quando o fogo está se apagando, começa a chegar o frio. Frieza espiritual quando o fogo se apaga. Perda das convicções quando o fogo se apaga. Quando o fogo se apaga, as trevas vêm. Quando o fogo se apaga, as trevas vêm. E as pessoas estão sendo envolvidas pelas trevas do século XX. Envolvidos agora por várias estratégias do inimigo nas mídias, Filhos do diabo sendo usados na mídia, mas filhos de Deus também combatendo as trevas. Quem está dizendo amém? Não generalize tudo o que eu estou dizendo. Não coloque palavra na minha boca que eu não disse. Amém, mano? Eu faço relação de homens de Deus e filhos do diabo, mas a relação de homens de Deus são maiores do que a relação dos filhos das trevas. Quem está dizendo amém? Entenda bem o que eu estou dizendo, não distorça nada. Amém? Mas esse discurso a quem nós demos ouvido, amém, é o que vai formar as nossas convicções em Cristo. Se qualquer discurso for dado que esteja desfocado do Evangelho de Cristo, Paulo escreveu que qualquer um que vos anuncie outro evangelho, ainda que um anjo desça do céu, e não anuncie o Evangelho de Cristo, seja anátema, seja amaldiçoado. A igreja não pode aceitar a distorção. A igreja não pode acalentar, pecado, malícia, prostituição. Não pode, tem que tratar, tem que ensinar, tem que restaurar. Paulo diz assim, atentar para aquele que anda desordenadamente, tratar ele, cuidar dele, para que o tal seja salvo. Quem está dizendo amém? E como é que se trata? Através da palavra, através do ensino, através do amor. A Bíblia diz, exortai uns aos outros em... Você pode tocar no orgulho de uma pessoa, ou você pode tocar no coração dela. Independente da queda, do delito, do pecado, não há pecado que Deus não possa perdoar, mas Deus não passa a mão no pecado. Deus vai falar a respeito do pecado. Quem está dizendo amém? Então, o fogo arderá. Quem troca
O sacerdote. O sacerdote, ele não traz o fogo não, querido. O sacerdote vai pôr fogo. Não, a Bíblia diz que o sacerdote vai colocar lenha no fogo. Quem está dizendo amém? Ele não traz o fogo, porque era com este fogo que se acendia o menorá, as lâmpadas. O sacrifício não era feito do lado de fora. O altar do holocausto, que o fogo tinha que ficar aceso, ficava do lado de fora, não ficava no lado de dentro, não. Ele consumia, depois que pegava o fogo e acendia o menorá diante da arca, diante do santuário. Amém, amado? Quando o fogo se apaga, que fogo deixaremos para a nossa geração? Que ensino deixaremos? Olha como está acontecendo. Cristãos agora brigando, ressentindo, falando mal, se desvirtuando, estão dentro das igrejas. Deus ama, Deus vai tratar a igreja. Se a noiva está doente, o médico dos médicos vai curar a igreja, vai tocar na ferida. A Bíblia diz que toda ferida será exprimida. Às vezes tem que espremer. Você está com algum ressentimento? O fogo do perdão apagou? Você não consegue perdoar? Você processa algum sentimento, algum rancor? Não é bem assim, não existe bem assim. Ou é assim, ou é assim. Jesus colocou assim: você não pode servir a dois senhores. Você ama um e despreza o outro. Você ama o outro e despreza o outro. Quem diz amém? Não dá para amar Deus e o mundo. Jesus diz que você não pode servir a Deus e a mamon. Amém? As pessoas estão tentando ajustar o evangelho conforme as próprias concupiscências iníquas da fraqueza da carne. Quem está entendendo amém? E não pode, não se deve ser assim, né? Quando Deus manda fazer uma lâmina para a cabeça do sacerdote, Ele diz: Moisés, faça uma bandana de prata, e que todo sacerdote carregue sobre a sua testa, sobre a cabeça, escrito, o que vai estar escrito? Santidade ao Senhor. Um sacerdote olhava para o outro, santidade ao Senhor. Ele enxergava no outro, santidade ao Senhor. O povo olhava para o sacerdote, santidade ao Senhor. Amém? Santidade não é uma opção. Santidade é uma condição que Deus colocou para os santos, para serem arrebatados para os céus. Diga: Senhor, me ajuda nas minhas convicções. Não é bem assim. Pronto, a convicção foi abalada. O fulano disse, o ciclano disse, o pastor tal disse, né? Aí você vê um ser endemoniado querendo sair do armário, para que quando ele sair, ele esteja resguardado das suas convicções, resguardado, sabe, da impureza, do mal que já está nele. Por quê? Porque prestes dará a luz ao pecado. Paulo diz assim: cada um é engodado pela sua própria concupiscência, dando a luz ao pecado. Amém, mano? Ninguém pega sem antes estar grávido, nada nasce sem antes não estar gestando ele. Diga: Senhor, eu quero ser santo. Diga: eu quero ir para o céu. Quando Jesus ele vem, ele diz para que ele veio. Ele diz por que ele veio. Eu vim, o que você veio fazer aqui? Eu vim salvar os que se haviam perdidos. Mas muitos não se sentiam perdidos. Criticaram Jesus da religião, que estavam em pecado. Fariseus, saduceus, que foram contra Jesus, e Jesus diz: vocês são que nem sepulcro caiado, vocês estão cheios de ossos podres, vocês mentem, vocês se prostituem, vocês enganam, vocês tramam. A tua roupa, os teus sinetes, os teus filactérios não vão salvar vocês, não. Vocês têm que mudar. Nicodemos falou para Jesus: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. E Jesus disse: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Que é necessário nascer de novo. Mas pode alguém entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não, você não está entendendo. Você tem que nascer, diga, da água e do Espírito. Amém? A água fala da palavra.
A água é a palavra. Jesus, nessa parte que nós vamos tocar, mas eu vou falar do Getsemane, mas no começo ali de Lucas 22, vai falar da última ceia, onde ele lava os pés dos discípulos. Ele chega para Pedro e vai lavar o pé de Pedro. Pedro, não, o senhor não vai lavar. Se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Ah, então lave o corpo, a cabeça, tudo. Não, você não está entendendo. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Agora eu tenho que ir lavar os seus pés. Por que lavar os pés? Para purificar os pés. Nós não podemos mais andar no caminho que outrora andávamos. Quem está dizendo amém? Não podemos mais proceder como o mundo procede. Não podemos mais, igreja. Quando nós entendemos, quando o fogo está se apagando e as convicções vão se perdendo, muitas coisas vão tomando um lugar na nossa vida. Escute bem, um título não pode tomar o lugar do Deus vivo em nossa vida, amém, amado? Um microfone não pode tomar o lugar do Deus vivo. Ser levita, ser cantor, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que tudo que façais como que para Deus, não como para homens, amém? O holofote ele não ficará para baixo, o holofote ficará para cima, dando honra, glória, louvor, adoração ao Deus vivo. Quando nós entendemos isto, quando nós compreendemos isso, o fogo vai encandecer. Não estou dizendo que eles não fazem, mas eu estou dizendo que a intensidade tem que aumentar. A intensidade tem que ir além, amém? O fogo pode arder mais, a temperatura pode subir, sim. Nabucodonosor mandou aumentar a temperatura da fornalha. Aumente o fogo, a temperatura 7 vezes mais, a tal ponto que aumentaram tanto. Sabe, não sei se só com combustível de lenha ou com outros atributos ali de combustão, mas a Bíblia diz que o fogo aumentou tanto que os soldados que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram na fornalha e jogaram eles. Mas ao jogar, só o calor que desembocava da fornalha desintegrou eles. Diga uau. Da mesma forma o fogo do Espírito Santo pode aumentar na igreja. O fogo arderá e não se apagará. Amém? E do Espírito, nascer da água, da palavra e do Espírito. Como é que nasce do Espírito? Se deixamos, sabe, ser convencido pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria, sabe, e nos ensinaria todas as coisas. Ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do Espírito e do juízo. Amém, mano? Tem pessoas que recebem a água, mas não está convicta ainda. Não tem convicção ainda do pecado. Por quê? Por quê? Porque ele não tem fé na palavra. Ele recebe a palavra, mas ele não tem fé na palavra. Ele não está convicto. Não é bem assim, não. A graça. A Bíblia diz que a graça ela cobre multidão de pecados que outrora praticávamos. Quem está dizendo amém? Mas a mesma graça não cobre pecados atuais. Ela atua diferente. Ela não te dá graça, ela te traz a misericórdia. E a misericórdia de Deus é a causa de não ser consumidos. E quando entendemos, deixamos ser convencidos pelo Espírito e nos arrependemos, aí a graça tem efeito. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João enfrentou uma geração de judeus religiosos. Qual é que ele fala mesmo? João vem antes de Cristo, preparando o caminho. Ele tinha que endireitar as veredas das pessoas. Ele tinha que endireitar a vereda para o Cristo vir. Escuta, não eram pecadores, não eram gregos, não eram romanos, eram hebreus, filho do Deus vivo. Quem está entendendo, diga amém. Ele peita aquela geração e diz: olha, quem vos fascinou a fugir da perdição eterna? Olha só, fascinou, fascinação, ficaram fascinados por um outro contexto, um outro ensino, uma outra doutrina distorcida. Ficaram tão fascinados que aderiram àquilo à convicção que independente do que eles praticariam ou não, Deus perdoaria e salvaria eles. Quem está dizendo amém? A convicção distorcida, a convicção maculada. Pensa que o pecado não trará prejuízo? Trará prejuízo. Mas antes de trazer o prejuízo, você pode se colocar debaixo das potentes mãos de Deus, debaixo das misericórdias do Deus vivo. Quem não diga amém?
Então, as convicções, e aí eles se arrependiam, arrependei-vos. Arrependei-vos, e eles se arrependiam, Jesus vinha, aí Jesus dava o retoque. Agora chegou o reino do céu, arrependei-vos, continue se arrependendo, que agora chegou o reino dos céus. Jesus lavou. Que fogo deixaremos para a nossa geração? Que fogo está se acendendo nos nossos tempos? Que fogo nós vamos levar para a tribulação? Porque nós entraremos na tribulação. Jesus está voltando. E só se nós não entrarmos com a tocha do Espírito, com o fogo do avivamento no meio delas, nós poderemos decair nos nossos princípios e valores. Quem está entendendo também? Nós temos que levar o fogo, porque Jesus está voltando. Começa a fazer planos, não faça mais planos não. Porque eu vou te dizer assim, em menos de 10 anos, nós já estaremos na glória. Quem está entendendo também? E falo isso com convicção no meu espírito. Falo isso porque eu vejo o cenário. Falo isso porque eu tenho convicção na palavra de Deus, na profecia do Todo-Poderoso. Quem está entendendo também? Eu não falo isso por uma convicção própria, sabe, vã. Não, desfocada da palavra, não. Estudo da palavra. Daniel, ele teve a convicção que o cativeiro estava acabando. Daniel capítulo 9 diz assim: e eu, Daniel, vi que as 70 semanas que falou o profeta Jeremias estavam acabando, e pôs ele a jejuar, a orar, a clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque ele entendeu, diga, pela palavra. Pela palavra eu estou entendendo, Jesus está voltando. Pela palavra eu entendo que eu tenho responsabilidade sobre as vossas almas, como diz Hebreus capítulo 13, tendo em dupla honra aqueles que ministram sobre vós, que hão de dar conta das vossas almas. Um discurso errado que eu dou para você, eu posso comprometer a tua alma, a tua eternidade, e você vier se perder. O fogo arderá. O fogo arderá no altar. O fogo arderá. Nós veremos a glória de Deus. Nós veremos o mover do Espírito. Deus vai renovar você, vai fortalecer você, vai fincar o teu pé na rocha. Amém? E agora posso? Agora sim. Lucas 22, 24 ao 30. Vai falar do Getsemane. Vai falar da última ceia. Vai falar de um homem que teve 3 anos e meio com Jesus, gente. Jesus, ele foi tão presente, mas tão presente na vida dos seus discípulos, para prepará-los para a sua ausência. Diga uau. Ele foi tão presente, ele comia, ele abraçava, ele cheirava, ele, sabe, celebrava a Páscoa, o tabernáculo, a festa. Ele, sabe, colocava aquela equipe para trabalhar, ver os milagres, tudo. Ele foi tão presente, mas ele também estava preparando, né, você tirado de vós. O Filho do Homem vai ser entregue. Ele estava tão presente, mas por quê? Porque ele estava preparando para a ausência. Amém, irmão? Ele estava preparando aquela geração para a ausência, que Jesus ia ser tirado deles. Eu quero que você entenda. Na última ceia ele encerra aquilo. Ele diz: um de vós há de me trair, né? E começa um buchicho ali. Quem? Aí Pedro dá uma cutucada em João, já que você está deitado no peito do mestre. Pergunta para ele quem é. João, na intimidade, porque você pensa que se tem intimidade você pode também cair. Ele diz: sou eu, mestre. Ele disse: não. Ninguém que põe a cabeça no meu peito vai me trair. Ninguém que sinta o meu amor não vai me trair. Ninguém que sinta meu toque não vai me trair. Quem que vai? Aquele que molhar o pão comigo no vinho, este há de me trair. E Judas estava no lugar de honra, né? Aquele que eu der o pão, molhar e der é este. E Judas estava do lado de Jesus, e João ali, ele ouviu. Olha o que ele faz: molha e dá para Judas. Judas não acreditou, ele não tinha convicção nenhuma que podia fazer mal nenhum. Judas ficou 3 anos e meio com Jesus, mas não acreditava que ele é o Cristo. Judas ficou 3 anos e meio e não se converteu, porque João capítulo 12 vai dizer que ele era ladrão. Aquela mulher vai, sabe, ungir Jesus com óleo precioso. Vai ungir Jesus com óleo precioso, e ele se escandaliza. Para desperdício, né?
se vendesse, dava aos pobres, do que fazer isso. Jesus leu o coração dele e disse: olha, os pobres estão sempre convosco, mas eu não estarei sempre convosco. O que ela está fazendo é me preparando para o túmulo. Ela está me ungindo para cumprir a profecia. Ela está me ungindo para que vocês saibam o que eu disse e o que está escrito. Judas não acreditou. Escuta bem, olha para mim. Se você ouvisse isso da boca de Jesus, que é aquele que ia molhar, sabe, o pão no vinho, e ele entregar na mão, era aquele que ia trair. Se fosse você naquela mesa, você pegaria o pão? Se você ouvisse isso, você pegaria o pão? Judas emburreceu, louco. Vai dar nada, irmão. Sabe nada, inocente, né? Vai dar nada. Tu sabe que o roubo não faz nada, porque a Bíblia diz que Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabe quem nós somos. Estamos todos aqui, mas Jesus sabe quem nós somos. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, os teus pensamentos. Davi disse: tu me sondas e me conheces. Tu sabe meu deitar e meu levantar. Antes que saia uma palavra da minha boca, tu já sabe o que eu vou dizer. Da onde eu irei da sua face. Se eu subir ao céu, tu ali está. Se eu descer a profundeza da terra, tu ali está. Se eu descer a profundeza dos mares, tu ali está também. Ele sabe o que eu pensei. Ele sabe o que eu fiz. Ele sabe. Eu tenho essa convicção que ele sabe, mas Judas não tinha. Vai dar nada. Vai nada, playboy. Você deve usar magia. Ele era partidário, roubava, tinha uma convicção partidária. Olha, quer ver um cara esquerdista e petista? Era Judas, diga misericórdia, né? Por quê? Ele tinha tanta convicção, né? Sabe, no partido dele ali para liberar Roma, que ele roubava dízimo e oferta e entregava para os mercenários. Ele financiava a causa qual ele tinha convicção. Ele não tinha convicção no Cristo, no Deus vivo. Jesus disse: eu não chamei vocês 12, mas eu vou dizer, um de vocês é um diabo. Um de vocês vai me trair. Aí Judas sai, tem que fazer festa depressa. Estou entrando no Getsemane. Tá? Aí, pela primeira vez, nós vamos ver Jesus cantar. Porque a Bíblia diz: tendo cantado um hino, saíram. Temos o cântico de Moisés, o cântico de Débora, os cânticos de Coré. Mas esse cântico não tem. Eu acredito que se tivesse registrado esse cântico, esse louvor, esse hino que eles cantaram na Santa Ceia, nos nossos dias seria mais cantado. Mas tendo cantado um hino, saiu. Alguns já estavam com medo. Saíram 11. Chegou 3. No meio do caminho alguém diz assim, o fogo não ardeu: ó Jesus, é o seguinte. Por quê? Porque eles creram naquilo que Jesus disse: hoje o Filho do Homem vai ser entregue, né? Getsemane era um lugar muito movimentado. Era que nem um monte, que nós vamos no monte, né? Tem um monte de gente, muito movimentado. Não era reservado só para Jesus, não. Era o jardim. Aí Jesus sobe, um vai. Judas já tinha ido fazer o que tinha que fazer. Outros: Senhor, eu vou ali ver um negócio, depois eu volto. Outro: vamos ver, não sei o quê, e volto. Uns outros adeptos, que não eram os discípulos, chegaram ali. Mas chegaram só 3. Quando a Bíblia diz que vindo Jesus encontrou todos dormindo, não fala de todos os 11, fala de todos os 3. Diga uau, né? Estando os 3 ali, orar comigo, tal, eles dormem. Vindo, encontra todos eles, ele chama mais para perto, vamos orar junto. Mas que oração que ele sabe fazer? Jesus só ensinou o Pai Nosso. Você ora o Pai Nosso, dependendo da velocidade que você vai orar, em 40 segundos a 60 segundos. Acabou a oração, que vamos orar mais, não, né? O que eu vou orar agora? Eu não sei orar, só sei orar o que você me ensinou. E o que você me ensinou, eu oro em 60 segundos. E agora tu quer que eu vigile contigo? Aí dormiram. Mas pelo menos 3 ficou. A Bíblia diz que vieram, ficaram com medo. Medo quem?
Medo quem? Pedro reage, tira a orelha, o servo Malco, Jesus coloca no lugar. Tinha um convicto ali, que a Bíblia diz que havia um jovem, estando ele nu. Que o camarada estava fazendo nu? Né? Que o camarada estava nu naquela escuridão. A Bíblia diz que é observando um jovem nu, ficou com medo e saiu correndo. Saiu correndo, os outros correu. No Getsemane ele chorou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se não tem jeito, faça a tua vontade e não a minha. Jesus morreu por nossos pecados. Na sua humanidade, ele temeu. Na angústia, no estado que ele se encontrou, ele chorou lágrimas de sangue. Ele podia ter tido um infarto, ele podia ter morrido de outra forma, mas o destino dele não era morrer de infarto, não era morrer de derrame, era morrer na cruz do Calvário por nós. Você crê que Jesus morreu por nossos pecados? Ele morreu por nossos pecados. Chorou lágrimas de sangue. Ele podia ter morrido de qualquer coisa. Tem pessoas que têm angústia, filho, entram em estado de choque emocional e morrem, ou tem derrame. O destino dele não era nenhum tipo de morte, desse tipo de morte, não. O destino dele era a cruz. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue puro por nós. Foi levado ali para os seus algozes, esmurrado, chicoteado. Passou uma noite inteira em pé, sangrando, e não podia, até de manhã ainda, andar 6 quilômetros até a presença de Pilatos, seminu, sangrando, sendo espancado e cuspido. Lá decidiriam a sorte de Cristo. Lá decidiriam ali. Aquele que não queria se envolver lava as suas mãos e diz: eu não tenho culpa na morte desse inocente, e entrega para serem crucificados. Crucifique vocês. Levaram assim. O outro olhou assim: bem, vou aproveitar. A mulher dele fica perturbada: olha, não toque nesse homem, eu sonhei com ele, ele é santo, ele é justo, não toque nele. E ele com medo, né, colocou: bem, é Páscoa amanhã, e no costume e cultura da Páscoa, vocês têm ali o costume de soltar um prisioneiro, livrar ele da cruz. Aí colocaram os 2 piores ali, né, e colocaram o Barrabás ali. Escolhei ele aqui, este justo, o Barrabás. O povo perdeu a convicção. Um povo, escuta bem, quem gritou crucificam foi talvez o paralítico que ele levantou, o leproso que ele curou, a uma mãe que ele, ressuscitou seu filho, eu não sei, mas eles estavam ali, todos gritando. Não era só a cúpula dos saduceus, dos fariseus, porque eles estavam atrás gritando. Você já percebeu que a multidão repete que os outros estão gritando? Eles dizem: vão começar a gritar, crucificam, o povo vai nos acompanhar. Ali o fariseu, o saduceu começaram a gritar: crucifica, crucifica. E o leproso que foi curado foi na onda, perdeu a convicção e disse: crucifica ele. O paralítico: crucifica ele. Como pode alguém dizer que foi tocado por Jesus? Jesus, eu não creio em você, crucifica, eu não quero mais saber. Crucifica ele. Trocaram o meu mestre por Barrabás. Trocaram o nosso Senhor e Salvador por um ladrão, um assassino. Olha só como as convicções mudam. Olha só, mudou ali. Dali ele vai para ser açoitado. 39 menos 1. Ali sua carne é rasgada, um manto escarlate. A Bíblia diz que os soldados brigaram por suas vestes. A veste do nosso amado era de linho fino, escuta bem, não era veste comum, tergalzinho barato, não. A veste do mestre era tecido em linho fino, com fibras de ouro. A Bíblia diz que brigaram pelas vestes dele. Quem entende, diga amém. Porque as vestes denunciavam a glória, que ele era o rei da glória. O linho denunciava que ele era puro, ele era santo. O ouro denunciava que ele era revestido de glória, que ele pertencia ao Deus Todo-Poderoso. Lançaram sorte para quem ficava com suas vestes. Colocaram um manto escarlate, uma coroa de espinho. Maltrataram, espancaram com uma cana e arrastaram ele para o Calvário. É esse Jesus que está aqui nessa noite. Não está mais sangrando. Não é mais cordeiro. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei. Ele é o soberano. Ele é absoluto. Quem é este? Este é o rei da glória. É o rei que João viu. Seus cabelos são brancos, seus olhos são como chama de fogo, seu cabelo é branco como a neve, seus olhos, seus pés como latão reluzente. Ele é o rei da glória.
Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou. Eu não vou dizer que ele voltará, eu vou dizer que ele já está voltando. Você está preparado para a vinda? Você está preparado para a chegada do Mestre? Qual fogo está ardendo no teu peito? Qual fogo está ardendo? Qual convicções que você tem? Eu creio que nos últimos dias nós vamos rever a nossa fé. Nós vamos se permitir passar por uma reciclagem do Espírito de Deus. Quem está entendendo? Amém? Para o Senhor nos levar em santidade, em temor a Deus. Porque quando eu perco minhas convicções, eu também perco o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é princípio de... Se você não tiver temor, você não será sábio. Que o temor do Senhor, sabe, ele cresça em nossos corações, ele possa denunciar que nós somos a igreja do Deus vivo. Quem está entendendo, diga amém. Diga, eu sou a igreja do Deus vivo. Diga, eu quero ser arrebatado. Eu quero ir para o céu. Tua casa, teus filhos, teus bens, teu presente, teu futuro está nas mãos do Todo-Poderoso. Se nós nos comprometermos com esta palavra, o Espírito Santo de Deus se comprometerá conosco. Você crê dessa forma? Se coloque de pé, vamos cear. Vamos cear. Vamos cear. Mas cear em amor. Cear na convicção que a Santa Ceia não é do homem. A Bíblia diz que a Santa Ceia é do... A Santa Ceia não é do apóstolo Fred, nem do apóstolo Hermínio, nem do Malafaia. A Santa Ceia é do Senhor. A Santa Ceia nos remete à memória, fazer menção, amém, do sacrifício do Calvário. Na Santa Ceia, Jesus ia ministrando a Santa Ceia. Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer dessa forma. Eu quero que você entenda que Paulo ele vai falar uma coisa fantástica. Ele não vai falar assim como Pedro me ensinou, assim ensinei. Assim como Barnabé me ensinou, assim te ensinei. Assim como Felipe, Tiago, quem quer que seja me ensinou, eu vos ensinei. Não, olha só o que ele vai falar. Do mesmo jeito que o meu Senhor me entregou, eu também vos entreguei. Ele não viu só Jesus na estrada de Damasco. Ele tinha encontros diários com o Senhor. Ele disse, Paulo, eu vou ensinar uma coisa para você. Fala, Jesus. Eu vou te contar o que aconteceu naquela noite. Na noite que eu fui traído, eu levantei o pão. Eu dei graças. E parti o pão e disse para ele, fazer isso em memória de mim. Fala para a igreja fazer dessa forma. Diz para ele que os amo. E o que mais o Senhor fez? Eu peguei o cálice, Paulo, e levantei. E eu também disse, este é o cálice da nova aliança. Esse é meu sangue que é vertido por vós. Fazei, está no imperativo, é uma ordem. Quem está dizendo amém? Fazei isso em memória de mim. A Santa Ceia é para nós fazermos memória de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu por nossos pecados. Ele foi ascendido, está dentro do Pai. E um dia Ele voltará. Ele morreu por nossos pecados. A Santa Ceia é o momento de você lembrar que você é amado, você é desejado, que Ele morreu. E Ele vai restaurar, vai renovar, vai avivar, vai dar oportunidade, vai curar você, vai restaurar você. Nos últimos dias, a maior jornada do Espírito Santo é o resgate, é a restauração das almas, é fortalecer, sabe, os fracos, é levantar os caídos, é trazer os filhos pródigos, os desviados para a volta para casa. Esse é o propósito da cruz do Calvário. Ele morreu por nossos pecados. Às vezes eu fico imaginando, Senhor, não mereço, mas Tu morreu por mim. Aí Ele diz assim para mim, não desanima não. Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão fraco. Tu sabe muitas coisas que passam. Ele diz, desanima não. Ele mostra suas mãos furadas, Ele diz, não desanima não. Teu pecado já está resolvido no Calvário, eu te perdoo.
Eu vou te remir, eu vou te limpar, eu vou purificar, eu vou levantar você, eu vou restaurar você. E aquilo que nós falamos no início, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, vai acontecer. Eu profetizo, a tua casa servirá ao Senhor, os teus filhos servirão ao Senhor, esta igreja de todo o coração servirá ao Senhor. Levante as vossas mãos, vamos adorar. Um momento de adoração. Um momento de adoração. Eu quero convidar você a orar, a ser muito grato por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Oh, rebarabacá, tarabaçô, nemai andecai, andecovete, nemalalabaçu, yanderebenai, nemanarabaçô, nemanai, ribalabaçu, yandecai.